Olá, amigos e seguidores da RCL do Brasil Oficial. Estamos aqui para mais uma live. A live sobre o agora, sobre o presente. Não sobre o passado, nem sobre o futuro. A live sobre o presente. Vamos fazer uma breve oração. Deus Pai Todo-Poderoso, Jeová, agradecemos imensamente. Pedimos através do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Rei, que nos dê o Espírito Santo para que possamos discorrer sobre esse assunto tão importante agora. Tudo que pedimos e agradecemos em honra e mérito do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, amigos, para a gente entender o que é o agora, a gente precisa entender um conceito que muitas religiões acabam distorcendo, né? Que Deus criou o mundo em 6 dias e descansa o 7º. Só que nesse 7º mundo, ele continua recriando o mundo a cada instante. Como assim? Vou dar um exemplo. Se eu fizer uma mesa, eu fiz a mesa, mas eu não criei a mesa. Eu transformei a madeira e os pregos em uma mesa. Eu peguei um objeto e transformei em outro. Então eu não criei do nada. Nós não conseguimos criar algo do nada. Só Deus consegue criar algo do nada. Nós só transformamos. O ser humano não cria. Ele não é o criador. Ele é criatura. Só que Deus criou o mundo do nada. E precisa constantemente estar recriando esse mundo como se fosse uma fonte de energia numa cidade. Então, digamos que o prefeito da cidade, a cidade não tem luz, e o prefeito foi lá e botou luminária em todas as ruas. Colocou luz em todas as casas. Se não tiver uma fonte de energia abastecendo essas luminárias, ela apaga. Então, Deus é essa fonte de energia que continua abastecendo o planeta Terra. Ok? Então, a primeira vez que aparece a palavra agora na Bíblia, já que essa live do agora, foi lá em Gênesis 3:22. Foi quando Deus conversando com os anjos, falou que ia expulsar Adão e Eva do paraíso, mas os descendentes de Adão e Eva se tornasse um mundo melhor, ou se tornasse melhor, que a única forma que a gente tem de tornar o mundo melhor é nos tornando melhor, né? De outra forma isso é impossível, teriam acesso de novo ao paraíso, que é o que a gente quer, né? Ter uma vida melhor no mundo vindouro. Normalmente, quando nós pensamos em algo, é aí que vem o agora, né? Nós pensamos em algo que acabou de acontecer, ou em algo que ainda vai acontecer. O cérebro funciona assim. Só que o passado já foi, não tem como mudar. E o futuro não foi criado ainda. Mas e se a gente não focar no presente, nem o presente vai existir. Então quer dizer que o passado não existe, já existiu, não existe mais, o futuro ainda não foi criado, e se eu não focar no presente, ele não vai existir. Vou explicar melhor. Na prática, se a gente ficar tentando focar no presente, ele não existe. Isso que eu falei, na prática, já foi há 2 segundos atrás, de acordo com o cronômetro aqui da minha câmera. Eu acabei de falar essa frase, ela já é passado. Então, qual que é o sistema da Bíblia? Qual que é o segredo que a Bíblia nos traz para focar no presente? Muitas religiões, doutrinas, trazem a meditação como uma fórmula para focar no presente. Mas pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. Então, a gente tem que focar no quê? A gente tem que focar no que muitas pessoas conseguem fazer. Muitas pessoas que nós conseguimos fazer. É impossível para a grande maioria das pessoas não pensar. Porque nós não somos vegetais que não pensam. A Bíblia nos ensina que quando estamos mergulhados numa ação, na prática, conseguimos focar no agora. Quer ver um exemplo? Um jogador de futebol, um goleiro. O goleiro tem que ficar o quê? Focado em quem está com a bola, qual que é o melhor atacante, onde é que está a defesa, ele está focado ali. Ele não está focado no que ele fez semana passada e no que ele vai fazer semana que vem. Ele precisa focar no agora, porque senão ele vai tomar o gol. Não é interessante, né? Então, não é o pensar no agora que faz ele focar no agora. É o agir agora para ele estar no presente. Senão, ele vai tomar o gol. Essa é a única forma que temos de focar no presente. A maioria das ideologias querem criar um mundo que ainda não existe, ou ainda nem vai existir.
Temos de assentar o mundo de agora, o de hoje. Mas isso está na Bíblia? Tá. Vamos ver aqui Mateus 6,34. Evangelho de Mateus 6,34. Olha o conselho que Jesus dá pra gente. Portanto, nunca estejas ansioso quanto ao dia seguinte. Nunca esteja ansioso com o futuro, pois o dia seguinte terá suas próprias ansiedades. Basta cada dia seu próprio mal. Dia de ontem, não adianta eu ficar. Não vou ficar deprimido com o dia de ontem. Qual que é o contrário da depressão? Ansiedade. A ansiedade está no futuro. Então Jesus falou para a gente focar no hoje, no agora. Se tudo fosse causa e efeito, se tudo fosse passado e futuro, a gente não teria o agora. E isso foi o que Jesus falou para a gente não focar. A gente tem que focar no agora, nem no passado, nem no futuro. Será que existe algum momento que podemos fazer a diferença? Ou somente estamos reagindo ao que aconteceu com a gente segundos atrás? Ou não temos essa capacidade de dizer para tudo? A gente tem essa capacidade, só que não faz. Para tudo, que agora eu vou usar meu livre-arbítrio. Que agora eu não vou ficar focado no passado e não vou ficar focado nas minhas esperanças no futuro. Os animais, as plantas, os minerais não têm essa capacidade de falar para tudo. Eles têm seu livre-arbítrio. Quem não tem um cachorrinho em casa, que a mãe do cachorrinho está no cio e ele vai lá e cobre, né? Tem relações sexuais com a mãe. Ele não tem essa capacidade, não, para tudo porque minha mãe eu não posso fazer isso, ou que é minha irmã eu não posso fazer isso. Não. Ele tem que seguir os instintos dele, assim as plantas seguem as ordens da natureza. Ah, tá chovendo, eu não vou crescer porque eu não quero. A planta não tem esse livre-arbítrio. Não tem como falar para tudo, a gente tem. Temos que usar. O livre-arbítrio do ser humano se justifica quando a gente tem a opção entre orar e não orar, louvar a Deus e não louvar a Deus, nos arrependemos ou não nos arrependemos. Se nós nos arrependemos de forma sincera, nós reconheceremos que somos responsáveis sobre nossos atos. Somente o agora pode nos dar a capacidade de nos responsabilizar pelos nossos atos. Somente agora. A culpa do nosso agora não é dos outros, a culpa é nossa. A gente tem só uma história de vida. Vamos aceitar essa história de vida. Diga, e agora? Como eu vou lidar com isso? Não e agora como eu lidei com isso, e amanhã como eu vou me lidar com isso. Esse é o ponto alto da nossa palestra aqui. Não importa o que aconteceu no passado ou vai acontecer no futuro, mas sim o que eu vou fazer agora na minha vida. Temos a mania de ficar adiando tudo. O ser humano é um procrastinador nato. O que é procrastinador? Aquele que fica adiando as coisas. Amanhã eu volto para a igreja. Segunda-feira eu começo a dieta, o Dia Internacional da Dieta, né? Em janeiro eu vou começar a entrar na academia. Mas como podemos saber se a gente vai estar vivo em janeiro? Se eu vou estar vivo na segunda-feira? Se eu vou estar vivo hoje à noite? Eu posso ter um ataque cardíaco daqui a 5 minutos. E todos os meus planos foram. Mas agora eu não estou tendo ataque cardíaco. Agora eu estou gravando essa live. Agora você está vendo essa live. É agora que eu tenho que mudar. Agora que eu tenho que assumir minha vida. É agora que eu posso me religar com Deus. Somente agora podemos falar de Deus para a gente mesmo e para as outras pessoas. Aí vem aquela desculpa, né? Mas, Ronaldo, a situação em que eu me encontro, a situação em que eu estou, o ser humano nunca está em uma situação. Ele se colocou naquela situação. E da mesma forma que ele se colocou naquela situação, ele pode se tirar daquela situação. A gente precisa aprender a se cortar. E não é se cortar com uma faca, né? A gente tem que se cortar esses fluxos de pensamentos negativos, esses fluxos de pensamentos de defesa, de vitimização, de autocompaixão. A gente precisa... Como é que a gente faz isso? Amadurecendo. E quando é que eu posso começar a amadurecer? Agora. Nós ficamos colocando culpa nos outros. E não só nos outros, mas também em Deus. Muitas religiões colocam a culpa em Deus.
Ah, você está passando por tribulação porque você fez alguma coisa errada com Deus. Não foram isso que os amigos de Jó falaram para ele? Para você, você nunca é culpado. Nós insistimos em ser nossos próprios advogados. E por advogado, né? Eu sou advogado, eu posso dizer, todo mundo é inocente. Zaqueu era um cobrador de impostos, corruptos. Isso está na história da Bíblia, está lá em Lucas capítulo 19. E quando Jesus passou pela cidade de Zaqueu, Zaqueu estava curioso em saber quem era esse tal de Jesus, subiu numa árvore, que ele era baixinho, subiu numa árvore e ficou olhando lá de cima. Na hora que Jesus passou por ele, falou: Zaqueu, desce, eu vou me hospedar na sua casa. A Zaqueu, aquele foi um espanto, mas ele saiu correndo e foi para a casa dele, uma casa muito boa, porque ele era muito rico, ele era cobrador de impostos, corrupto. E antes mesmo que Jesus falasse com ele, pelo menos na Bíblia não tem parte alguma que Jesus fala com ele antes dele falar com Jesus, ele falou assim: ó, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, coisa que provavelmente ele nunca tinha feito, né? E para aquelas pessoas que eu lesei, que eu cobrei impostos a mais do que eu devia, eu vou devolver 4 vezes para eles aquela quantia que eu tirei deles. Olha o que Jesus falou para Zaqueu. Olha que interessante aqui. Está lá no livro de Lucas. Capítulo 19. Eu vou ler a história para vocês entenderem. Lucas 19:5. Chegando então Jesus ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, ele morava em Jericó, primeira cidade que os israelitas entraram na terra prometida. Então, chegando ali Jesus a Jericó, olhou para cima e disse: Zaqueu, apressa-te e desce, pois hoje tenho de ficar em tua casa. Com isso ele se apressou e desceu e recebeu com alegria como hóspede. Mas quando viram isso, todos começaram a murmurar, dizendo: entrou para pousar com um homem que é pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: eis que a metade dos meus bens, Senhor, dou aos pobres, e o que for que eu extorqui de qualquer um por meio de acusação falsa, eu restituo 4 vezes mais. Aí que Jesus falou com ele. Olha que interessante que Jesus falou com ele. Aí Jesus disse: nesse dia, hoje, agora, entrou a salvação nessa casa, porque ele também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, Zaqueu fez o quê? Se tirou daquela situação do pecador. Ele era pecador, ele era pecador. Ele era corrupto, ele era corrupto. Mas ele se tirou daquela situação. Ele deu um para tudo e focou no agora. Estou com Jesus aqui na minha casa, é agora que eu tenho que mudar. Por isso, usemos nosso para tudo e focamos no nosso agora, para fazer a diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. Ok? Fica essa mensagem para vocês, do agora. Use seu para tudo, foque no agora e não adie decisões, porque nós não saberemos nem se estaremos vivos amanhã. Tenha uma boa semana. Até a próxima. Tchau, obrigado.